Ora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje o que é que nós vamos fazer? Hoje nós vamos iniciar um projeto com um Fiat 500 que já tem alguns anos, já não é aqueles modelos mais recentes, é dos primeiros modelos. A nossa base para o projeto vai ser esta, que já foi um pouco trabalhada. Já podemos ver que ele já foi aqui um pouco lixado, para depois já podemos fazer uma pintura sem ficar com aquelas marcas de arranhos e assim, que se foi feito ao longo do tempo. Também já instalei aqui umas novas jantes, em que eu fiz aqui por baixo um processo de instalação de jantes, que é apenas trocar as jantes do original para estas jantes personalizadas que eu tinha no outro carro. Também já instalei aqui este sistema de escapes, que também ainda não foi pintado, que é muito simples de fazer. Neste caso, o carro tem um escape atrás, tem um motor atrás, e também a saída de escapes é atrás, às vezes pode ser dos lados, mas neste caso eu escolhi ser atrás, e então vocês apenas têm de colar ou em cima do motor ou em cima da base de baixo do carro. Neste caso está colado no motor, em que vocês podem tirar o motor e o escape sairá junto, que é um pouco mais realista. E este é o sistema de escape. Vocês podem ver que ele tem aqui um bocado de cola que se nota, que depois será retirada em outro vídeo, que será o vídeo da pintura. Neste vídeo o que é que nós vamos fazer? Neste vídeo nós vamos construir uma barra de proteção, que normalmente é utilizada nos carros de rally. E vamos então a isso. Bom, eu já tenho aqui os materiais em cima da mesa e vou-vos agora dizer quais são. Nós precisamos de palhinhas, que serão para fazermos a estrutura. Destas que têm aqui cotovelos, estão a ver? Principalmente destas que têm aqui cotovelos, para depois podermos fazer aquelas partes que se dobram. Temos depois também palitos, que serão para fazer as unições das palhinhas. Vocês podem ver destes palitos assim. Estes palitos são aqueles mais baratos, para não gastarem muito dinheiro, porque estes palitos não vão poder voltar a ser utilizados. E também vocês têm que ter a certeza que às vezes pode correr qualquer coisa mal, eles podem ter de ir para o lixo. Ou seja, são palitos que vocês já têm a certeza que podem estragar. Bom, tem que ser palitos que entrem dentro das palhinhas. Neste caso a palhinha tem mais ou menos de diâmetro, tem entre 4 a 5 milímetros, por isso tem que ser um palito com uma grossura que não seja maior, ou seja, tem que ser ou igual ou menor. E mesmo que seja igual, é sempre melhor ser menor, para termos a certeza que ele vai entrar, porque às vezes pode ficar preso. Eu já tive más experiências com isto, enquanto eu estava a fazer o projeto, de palitos que não cabiam. Por isso, vocês têm que ter a certeza que não vão comprar palitos e depois ele não servir de nada. É claro que depois podem usá-los como palitos de dentes, que é para isso que eles servem. Mas não vale a pena estarmos a gastar dinheiro numa coisa que queríamos para uma coisa e depois ser utilizada para outra. Por isso, vale a pena fazermos antes as medições. Mas pronto, precisamos depois também de uma caneta para marcarmos destas aqui, de mais ou menos aquelas ponta fina, para marcarmos as medidas e fazermos as medições. Depois vamos precisar também de alguma coisa para fazer as medidas, pode ser ou uma régua ou um instrumento de medição. Prontos, é disso que nós vamos precisar, de um instrumento de medição. Neste caso eu vou usar este, que é melhor para medir a grossura, diâmetro, tudo, eu acho melhor para mim. E depois vamos precisar de instrumentos de corte, para podermos cortar as palhinhas. Vocês podem usar um estilete destes, ou um estilete normal, ou podem também usar uma tesoura que vocês tenham para aí em casa, perfeitamente normal. E depois vamos precisar de aquilo que já está aqui desde o início do vídeo, que é a cola quente, que é aquilo que nós precisamos bastante, pois a cola quente é melhor para colar. Vocês podem ver que ela só teve um bocado em cima da palhinha e começou logo a colar, por isso a cola quente é essencial. Vocês podem usar outro tipo de cola, mas para plásticos e palhinhas a melhor será a cola quente. Por isso vamos começar a tirar a carcaça do carro. Vocês apenas querem esta parte aqui, portanto vamos tirá-la. Aqui está. Vocês devem fazer esta base aqui, que é para trás. Se o carro já trouxer de fábrica ou assim, vocês não deixem de estar, senão é melhor fazerem esta base. Se o motor for atrás ou se for a mala, não há problema, deixem de estar, porque
nós precisamos ter uma divisão para termos mais ou menos a certeza onde vamos meter as palhinhas. Vocês devem dar uma base a preto que serve melhor para depois colocarmos as palhinhas e depois mesmo para dar outra pintura por cima. A pintura neste caso que eu vou fazer será metalizada e a melhor que vocês devem usar para metalizada é o branco ou o preto, ou seja, uma cor que faça contraste. E por isso vamos então começar. Vocês têm que fazer primeiro as medidas para terem a certeza que as palhinhas vão conseguir entrar, ou seja, não vamos ter uma palhinha que bata no teto, nós queremos uma palhinha que tenha um bocado mais abaixo, mas também não esteja muito apertada. Eu já fiz as medições, ela será assim. Eu fiz aqui uma espécie de banco em que vamos meter a palhinha aqui assim e depois iremos fazer outras medidas. Vamos então cortar a palhinha a meio e começar o projeto. Prontos, depois de algumas medidas e já estarmos aqui a fazer mais ou menos o projeto, o que é que nós vamos fazer agora? Vocês têm que utilizar já as uniões para fazer isto. Vocês estão a ver que as uniões faz com que isto pareça muito mais real, ou seja, não ficamos ali com aquela borda de cola e fica também mais sólido aqui na união. Então o que é que nós vamos fazer? Eu neste caso vou meter aqui a peça e depois ela ficará assim para o interior e depois fazeremos aqui uma curvatura assim mais ou menos para o lado em que ela ficará assim, estão a ver? E assim teremos a primeira barra e fazemos a mesma coisa para o próximo lado e assim sucessivamente. Quando tivermos já esta base de estrutura feita, voltaremos. Bem, uma coisa que eu reparei aqui agora que não vai ficar lá muito bem são estas uniões. Vocês veem que às vezes as bordas ficam ali um bocado tortas. Então nós vamos resolver isto para fazê-las bem lisinhas e bem perfeitas. Então o que é que nós vamos fazer? Um bocado de fita isolante, mesmo fita isolante, qualquer cor, porque depois ela vai ser pintada. A fita isolante também não precisa de levar primário, esta parte das palhinhas, para depois ser pintada, porque elas pegam bem. A tinta pega bem. Então o que é que vocês fazem? Vocês metem aqui a ponta, aqui em cima, e depois vocês vão esticar muito bem, para ela ficar bem esticadinha, para não se notar muito depois. Sim. O que vai também refortalecer aqui esta parte para ficar mais dura e vocês podem ver que não se nota muito, parecem como se fossem aquelas uniões, porque nos casos ali nas partes das barras existe sempre uma esponja e isto até pode parecer que é uma esponja, ou seja, não vai afetar muito o nosso design do carro. Então vamos continuar o projeto e já voltamos com esta parte pronta. Bem, uma coisa que eu reparei aqui agora que não vai ficar lá muito bem são estas uniões. Vocês veem que às vezes as bordas ficam ali um bocado tortas. Então nós vamos resolver isto para fazê-las bem lisinhas e bem perfeitas. Então o que é que nós vamos fazer? Um bocado de fita isolante, mesmo fita isolante, qualquer cor, porque depois ela vai ser pintada. A fita isolante também não precisa de levar primário, esta parte das palhinhas, para depois ser pintada, porque elas pegam bem. A tinta pega bem. Então o que é que vocês fazem? Vocês metem aqui a ponta, aqui em cima, e depois vocês vão esticar muito bem, para ela ficar bem esticadinha, para não se notar muito depois. Sim. O que vai também refortalecer aqui esta parte para ficar mais dura e vocês podem ver que não se nota muito, parecem como se fossem aquelas uniões, porque nos casos ali nas partes das barras existe sempre uma esponja e isto até pode parecer que é uma esponja, ou seja, não vai afetar muito o nosso design do carro. Então vamos continuar o projeto e já voltamos com esta parte pronta. Bem, para termos o melhor encaixe, uma coisa boa que vocês podem fazer é utilizando a própria cola quente, quer dizer a própria pistola de cola quente, e vocês metem o bico da pistola mesmo em cima da palhinha, assim ela vai fazer este molde, depois o bico estando quente vai fazer este molde e assim vocês melhor vão conseguir encaixar melhor aqui esta peça, estão a ver? E ela encaixará aqui melhor para fazermos melhor a cruz. Bom, no fim, se tudo correr bem, deverá ficar assim, uma cruz quase perfeita na parte de cima. Agora, a próxima etapa que nós vamos fazer pode ir diferenciar um pouco com o tipo de carro que vocês tenham e com o tipo de grades que vocês escolheram.
porque ainda nem todos os cálculos grátis são iguais. A que eu vou fazer é a mais comum e a que me parece que vai ficar melhor. Por isso, a que eu vou fazer será desde aqui de cima, mais ou menos aqui, desde aqui de cima desta, um pouco mais acima assim, e ela irá descer até cá abaixo para protegermos melhor o nosso piloto. Então, vamos a isso. Trabalho feito e o carro deverá ficar assim. Devemos ter uma palhinha que faça uma linha que una desde este ponto da nossa divisão até à nossa, até à nossa primeira estrutura que nós fizemos, que será aqui. Bom, então o que é que eu fiz também? Eu apenas pus aqui um reforço, porque eu sentia que ela estava assim meio a torcer, então eu meti aqui um reforço no meio, para ela não torcer tanto e não se mexer, porque ela não se deve mexer. E é só isso, vocês apenas têm que ligar uma palhinha desde aqui até à parte de cima, mais uma parte que é opcional. Bem, a nossa estrutura está quase feita, falta apenas uma palhinha que será a que fazerá a união entre este ponto a este ponto. Vamos então fazê-la. E pronto, o projeto das barras terminado, deverá ficar assim, se vocês fizerem como eu disse. Depois tem umas partes que são opcionais ou não, por isso vocês podem meter ou não. Este é o meu projeto final, projeto acabado, vídeo terminado.